Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver que o nosso assunto de hoje é o pensamento filosófico e a religião. É isso aí, vamos ver os pontos convergentes e divergentes entre o pensamento filosófico e a religião. Hoje eu trago para vocês duas reflexões de dois grandes nomes. Vamos ver? Vamos lá. A primeira reflexão trago aqui é de Tomás de Aquino, um nome que hoje vamos estudar um pouco, conhecer um pouco. A reflexão dele diz: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. E vamos para a segunda reflexão de Agostinho de Hipona. Essa reflexão diz que creio para compreender e compreendendo para crer melhor. É isso aí. Então vamos conhecer um pouco sobre o pensamento filosófico e a religião. Como eu já falei, os pontos convergentes e divergentes. E vamos adiante. Na tela trago para vocês aqui, vejam só, a relação entre ciência e religião. Vejam só aqui um cientista e a questão da religião, Deus. Escutem só o que há na tela. No início da história da humanidade, em que praticamente não havia distinção entre essas duas realidades. Quando eu falo essas duas realidades, é justamente a ciência, a religião, o pensamento, certo? Lembram quando a gente estudou lá a questão da Grécia Antiga, o pensamento mítico? E vamos adiante. Aqui na tela ainda trago para vocês a seguinte explicação. Vejam só, a religião, a filosofia e a religião buscam a resolução do mesmo problema básico. Quais são as interrogações? Vamos ver a questão do ser, do que existe, do homem e seu dilema moral. As explicações e os métodos aplicados são diferentes, mas as respostas que buscam são idênticas. Ou seja, tanto a ciência quanto a religião buscam isso, a questão do ser, daquilo que existe, do homem e o seu dilema, o dilema da existência, o dilema moral. É isso aí, ciência e religião. Aqui trago para vocês agora algumas explicações, conceitos do que seria religião. Vamos, acompanhem comigo. Na tela nós temos: a religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Vejam só, religião, sistema, esse conjunto de sistema e essa relação com a espiritualidade e os valores morais. No segundo ponto aqui, nós temos muitas religiões possuem narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou a explicar a sua origem e a origem do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Então aqui na tela nós vimos aqui palavras fundamentais sobre a questão da religião. Nós temos aqui o quê? A relação com a espiritualidade, o conjunto de sistema culturais, narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas. Então, essa é a questão, um pouco para você entender, caro estudante, a questão da religião. Que tal um desafio vocês estudarem, certo, sobre o conceito de religião, o que é religião, e apresentar ao seu professor. Sempre que a aula de hoje, vamos ver essa relação, religião e o pensamento filosófico. Lembrando sempre também que o nosso componente busca o quê? A democracia, o respeito à pluralidade. E vamos adiante. Aqui na tela trago para vocês uma questão, a distinção, prestem bem atenção,
A distinção, ou seja, a separação, a diferença, a distinção aconteceu com o passar do tempo. Este fenômeno ocorre no Ocidente. Pelo menos há um século e meio, cientistas e religiosos encontram-se em campos opostos, não raro havendo discussão, certo, entre si sobre perguntas e respostas, como nós já falamos aqui a respeito do cosmos, da existência do homem e a espiritualidade. Outro ponto importante para vocês, estudantes, que tal também estudar, certo, a distinção entre ciência e religião, certo? Entender o pensamento da religião e o pensamento científico, seus pontos convergentes e seus pontos divergentes. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês uma outra explicação. Desta vez, a relação é com a filosofia. Lembram quando eu falei a vocês que filosofia é amor à sagrada sabedoria, ao conhecimento, em que nós falamos um pouco da Grécia, sobre Sócrates, certo? Então vejamos aqui, na tela nós temos a filosofia que se baseia inteiramente na razão. Olhem a palavra razão aí, bem destacada. Nasceu quando as academias gregas se afastaram das crenças nos deuses mitológicos, considerando somente argumentos racionais. A busca pela solução dos problemas é somente através do pensamento lógico. Aqui eu gostaria de destacar algumas palavras: filosofia, a razão, certo? Afastar-se do pensamento mítico, certo? Buscar o que? Argumentos racionais, pensamento lógico. E é por isso que nas aulas anteriores nós citamos a questão da Grécia, aquele rompimento com o pensamento mítico. Mítico vem de mito. Então vamos adiante. Aqui trago para vocês uma representação daquilo que nós chamamos panteão, os deuses gregos. Olha aí, nós temos Zeus, Atenas, etc. Então aqui nós temos uma representação das narrativas míticas através de quê? Dos seus heróis, dos seus personagens, dos seus deuses. E vamos adiante. Ainda voltando à questão da religião, nós temos a religião é o inverso da filosofia, se baseia na fé, a relação religião e fé, acreditar em algo no qual não se pode comprovar, na crença inabalável de ensinamentos impostos por revelações divinas, o que leva às rotinas e aos dogmas. Então nós temos aqui algumas palavras-chave. Quais são? A religião, a fé baseada na fé, na crença e no dogma. Então vejam só, até então nós vimos filosofia, lógica, pensamento, racionalidade, e nós temos aqui o que? A religião, certo? A fé, basear-se na fé. Então nós vamos encontrar pontos divergentes e há, no final da aula de hoje, alguns pontos convergentes. Vamos conhecer filósofos, certo? Vamos adiante aqui. Na tela, trago para vocês novamente essa representação da religião, certo? E da ciência. Gostaria que vocês olhassem, meditassem um pouco, refletissem sobre esta imagem. Vejam só a relação. Aqui nós temos a fé e nós temos a ciência. E vamos adiante. Aqui eu trago ainda para vocês a seguinte questão. A filosofia variou entre épocas que é em uma divindade superior e em épocas que não acreditava. Essas épocas refletem na busca do homem pelo conhecimento de si mesmo e do mundo onde vive. Gostaria que vocês olhassem para a tela e observassem justamente essa relação. Vejam só, mais uma vez, aqui em destaque, em vermelho, nós temos a filosofia variou em épocas em que acreditava na divindade superior e épocas em que não. Aí vejam só as interrogações sobre o conhecimento, o homem
o mundo, tudo aquilo que o cerca. É por isso interrogar-se, questionar-se. Vamos adiante. Aqui trago para vocês na tela a representação de algumas tradições religiosas. Então, observem aí, vejam só que algumas tradições religiosas, lembrando sempre do quê? Da pluralidade, certo? Da democracia, do respeito, certo? Da dignidade do homem, o direito de ter ou não ter uma fé. E lembrar sempre, estudar, que tal conhecer mais um pouco sobre o conceito de religião, um conceito de pensamento filosófico. E grandes nomes, grandes filósofos, não é isso? Vamos adiante. Aqui trago para vocês na tela, olhem aí a representação de Sócrates. Lembrem-se daquela máxima, conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Lembram que eu falei a vocês em aulas passadas, um grande divisor de águas. Tanto é que há a filosofia antes e depois de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Lembrar pré-socráticos e socráticos. Vamos adiante. E aqui trago para vocês algumas explicações. Vamos ver sobre a filosofia. Aqui eu trago 3 pontos. Vamos lá. O surgimento da filosofia se deu na tentativa de superar uma fé cega, em que os gregos viviam tentando explicar os fenômenos através de causas racionais, certo? E não através de mitos. Então vejam só, a filosofia surgiu nesse momento de rompimento com a crença cega, certo? Cega na questão mítica. Segundo ponto, mais tarde o cristianismo, através da Idade Média, lutou para impor seu domínio ideológico. A Idade Média, que vocês conhecem, que ela foi marcada pela questão da fé. E logo após nós temos o renascimento da cultura, dos clássicos, certo? Do pensamento greco-romano, o pensamento clássico, batalhou contra a Inquisição da Igreja. Então nós temos aqui nós temos o cristianismo, certo? Que perdurou na Idade Média com o pensamento medieval. Nós temos a Renascença. E agora vamos ter aqui, vejam só, o iluminismo. Olhem só, na tela nós temos o iluminismo, é a maior expressão desse movimento, quando se esperava a superação total de crenças pela razão. Vejam só, nesse momento, acabei de apresentar a vocês, mostrar, aliás, Idade Média, Renascimento e Iluminismo, certo? Idade Média marcada pelo pensamento religioso, o Renascimento, a Renascença, a questão do antropocentrismo, o homem como centro, certo? Justamente a cultura clássica. Então veja, Idade Média, Renascimento, e nós temos o Iluminismo, que é um movimento intelectual filosófico. Que tal você, estudante, pesquisar um pouco mais sobre a Idade Média, certo? Sobre o Renascimento, a Renascença e o Iluminismo, e apresentar ao seu professor. Lembrar que tudo isso, certo? Mostram que 3 momentos, 3 períodos, 3 concepções de pensamento. E vamos adiante. Aqui trago para vocês um pouco mais sobre o Iluminismo. Escutem só, o Iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu, certo? Dos séculos XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas, sociais na sociedade da época. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade na racionalidade humana. Então, iluminismo, certo? Momento intelectual, humanismo, colocando o homem, certo? Como foco, e a racionalidade. Vejam só, prezado estudante, a gente está observando agora religião, filosofia, o pensamento, as grandes interrogações que marcam a existência, certo? Quem somos, para onde vamos, etc. Então, isso faz parte do pensamento. Então, é isso justamente que o nosso componente busca, e lembrar sempre o quê? Ir à fonte. E vamos adiante.
Aqui trago para vocês, certo, uma ilustração do que seria, veja só, filosofia e iluminismo. Olha aí a lâmpada, olhem aí as pessoas ao redor recebendo esse conhecimento. Mais uma vez, quero instigá-los a pesquisar mais um pouco sobre esses três momentos, a distinção entre, vamos lá, Idade Média, certo? Renascimento, iluminismo, a fé e a ciência, pontos convergentes e pontos divergentes. E vamos adiante. Ainda mais um ponto sobre o iluminismo, eu trago esse pensamento, não é isso? Vejam só, acompanhem na tela. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços nas áreas econômica, a Revolução Industrial abriu caminhos para a produção e expansão dos mercados e mudanças políticas que acabaram na Revolução Francesa. Olhem aí outro ponto para ser estudado, a Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Que tal estudar um pouco sobre isso? O mercantilismo, característico da época anterior, deu lugar para a liberdade econômica, sem a intervenção do Estado. Então, outro ponto para ser estudado, a relação do iluminismo, conhecer um pouco mais sobre a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, certo? Conhecer essa questão da intervenção do Estado e a não intervenção do Estado. São pontos importantes para que você tenha conhecimento e desenvolver essa questão do pensamento, conhecer, lembrar que nós temos o quê? Religião, a filosofia, conhecer os dois pontos sumariamente importantes. Aqui trago para vocês, mais uma vez, alguns pontos sobre a filosofia, este amor, a sagrada sabedoria. Vamos ver aqui. Porém, alguns filósofos, vejam só, alguns filósofos acreditam que o melhor meio de alcançar as divindades é através da razão. Só se é possível conhecer o autor, olha, o autor do universo, vejam com letra maiúscula, pela busca do conhecimento das coisas. Assim, a religião convidaria os homens ao conhecimento, e essa busca através da filosofia. Observem o que está em destaque em vermelho, razão, a religião que convida a ciência, para, no caso, ao pensamento, a filosofia, certo? Para através dela conhecer o autor do universo. Pensadores como Tomás de Aquino e Agostinho acreditam que a filosofia complementa a religião. Que tal vocês, estudantes, conhecerem mais um pouco sobre Tomás de Aquino e Agostinho? É importante conhecer esses dois para a questão do pensamento. Lembram quando eu falei no início da aula que iríamos observar os pontos convergentes e divergentes? Olha aí o pensamento. Vejam só que é importante conhecer para criticar, é importante conhecer, certo? Os dois lados. E vejam só, religião, ciência, filosofia, racionalidade. E agora apresento a vocês esses dois nomes que vou apresentar para que você, estudante, pesquise mais sobre eles. Vamos adiante. Aqui trago para vocês um pouco de Tomás de Aquino. Quem é Tomás de Aquino? Quem foi? Foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores dominicano, cujas obras tiveram enorme influência na teologia, olha aí, teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, e que por isso é conhecido como Doctor Angelicus, Doctor Communis e Doctor Universalis. Que tal vocês estudarem um pouco mais sobre a escolástica, essa questão da filosofia de Tomás de Aquino? Então vejam só, aqui nós temos um frade católico, italiano, dominicano, certo? A escolástica, doutor da igreja. É importante conhecer. E aqui trago para vocês alguns pontos sobre o que seria a escolástica. Acompanhem comigo. Na tela nós temos a escolástica. Foi uma filosofia que esteve inspirada nos ideais dos filósofos gregos Platão e, sobretudo, seu discípulo
Aristóteles, além de ter uma fundamentação cristã baseada na revelação, nas revelações contidas na Bíblia Sagrada. Mais uma vez, nós temos escolástica, filosofia, inspirada em quê? Nos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, e baseada, nas revelações contidas na Bíblia Sagrada. São Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente. Ele, o segredo é racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação, prestem bem atenção, sobre a aproximação entre a fé e a razão. Então, vamos lá, Tomás de Aquino, escolástica, Platão, Aristóteles, e vejam que racionalizar o pensamento cristão, essa aproximação. Olhem aí, lembra quando eu falei pontos convergentes e divergentes? Então essa é a escolástica. Isso é um pouco de Tomás de Aquino. Claro que é um pouco. Isso é, na verdade, é um grão de areia, certo? Em toda a filosofia Tomás de Aquino. Seria importante que você, estudante, pesquisasse mais sobre Tomás de Aquino. E agora vamos para Agostinho, Santo Agostinho. Já que nós vimos a questão da escolástica, vamos agora para Agostinho, Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e na filosofia ocidental. Um ponto importante, falei aqui de teologia. Que tal vocês pesquisarem sobre o que é a teologia? Certo? Nós já sabemos a filosofia, o amor à sagrada sabedoria. E a teologia? A relação com Deus, Que tal pesquisar mais um pouco sobre a teologia? Vamos continuar. Ainda sobre Agostinho, nós temos, foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África, escrevendo na era patrística. Importante salientar, Tomás de Aquino, escolástica. Quando a gente fala de Agostinho, é a patrística. Veja só, na era patrística, é amplamente considerado como o mais importante dos padres da igreja no Ocidente. Patrística vem de padre. Vamos ver, suas obras primas são A Cidade de Deus e Confissões, ambas ainda muito estudadas atualmente. Vejam só, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então é importante que vocês conheçam esses nomes. Trago para vocês uma representação da fisionomia, buscar sobre Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Então vejam só, nós conhecemos um pouco, certo, sobre São Tomás de Aquino e agora Agostinho. Veja, o primeiro, escolástica, o segundo, patrística, e é isso aí. E aqui trago para vocês, já finalizando esse encontro entre a religião, a filosofia, a fé, razão, vamos ver, patrística foi uma vertente filosófica que teve início no período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Olha aí, o nome patrística faz uma referência aos primeiros padres da Igreja Católica, que se dedicaram, olhem aí o importante, a desenvolver uma filosofia que se aproximava do pensamento cristão e do conhecimento religioso. Mais uma vez, reforço aquela questão lá do início da aula, quando eu apresentei a vocês um pouco sobre o que é religião, certo? O que é filosofia, o que é ciência. E aqui nós temos os pontos convergentes e divergentes. É por isso que se faz necessário que vocês leiam um pouco quem? Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então é isso aí. Vamos adiante. Já fechando, olhem na tela, acompanhem comigo. Ainda sobre a patrística, a escola patrística ou filosofia patrística, foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu
no século IV. Recebe esse nome, como já vimos, pois ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da igreja, os quais eram chamados de padres da igreja. Sua figura mais importante foi Agostinho. É isso aí, gente. Antes de terminar a aula, mando um abraço para Danley aqui, o professor de Libras, e também a Manuelzinho aqui do som, e a todos os professores e estudantes de ensino religioso, de filosofia, sociologia do nosso estado. Um forte abraço!